Boa noite. Mais uma semana estamos aqui de volta e essa semana eu queria começar diferente. Eu queria começar lendo um texto de um amigo que me tocou muito. O nome dele é Glauber. Há um lado bom nesta nuvem corona. Afinal, nós adoramos um Deus que prometeu que este vírus está sob o controle completo de Jesus. Efésios 1, 22. E será e terá de ser usado para o bem da igreja de Deus. Romanos 8, 28. Isso significa que até mesmo esse vírus deve se ajoelhar e se submeter a Jesus. Em toda a história da humanidade, esta equação nenhuma vez provou estar errada. José, no Antigo Testamento, não fazia ideia das bênçãos que viriam através da traição de seus irmãos e das noites sem fins que passaria em quarentena na prisão egípcia. Mas Deus foi grande naquela situação, como vimos em Gênesis 45, 7 a 8. Nem tampouco José, do Novo Testamento, teria imaginado o reino vindo à terra quando César Augusto emitiu um decreto em um momento nada adequado. Belém, agora, quando Maria está grávida, mas Deus era maior do que os obstáculos que José estava enfrentando. Lucas 2, 1 a 20. Pedro, João e Maria Madalena só viram tragédia quando Judas traiu. Pilatos lavou suas mãos e os romanos pregaram Jesus na cruz. Mas Deus estava trabalhando no maior plano de todos, a nossa salvação. Atos 4, 28. Então, o que Deus tem feito em nosso meio hoje? Como Cristo poderia estar usando essa infecção, essa doença, cada medo, cada desvio das nossas vidas para seus planos e seus propósitos? Como poderia Ele estar fazendo essa matemática entre nós? Essa equação nunca mudou e nunca mudará. Deus, Ele sempre esteve presente e Ele sempre agiu nessas situações. E é nisso que nós cremos. E essa música que nós vamos cantar agora, ela fala desse Deus que é formoso, que é Rei do universo e que toda a glória dele enche a terra. Então que a gente possa ter essa certeza que essa equação ela já tem um resultado, e o resultado é que Jesus ele venceu a morte, ele venceu todas as situações adversas. Quão formoso é esse? Maravilhoso é poder te adorar.
essa próxima música que nós vamos cantar, na verdade é um hino. E esse hino, ele foi, na história desse hino, ele fala de uma família que viajou no navio, e esse navio afunda, e esse rapaz, ele perde a família inteira. E o nome do navio era Sou Feliz. E aí ele escreve essa música, esse hino que tem uma letra maravilhosa. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz. Como é difícil a gente encontrar beleza nas situações difíceis. E esse hino é o desafio, que a gente possa ser feliz, independente das situações. Que nossa felicidade esteja depositada no nosso Senhor Jesus Cristo. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Ao céu ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. E ainda pensando nessas situações, nós vamos cantar outro hino que também fala disso, descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em nos socorrer, descansando
meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará.
eu preciso estar em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Senhor, aquieta nossa alma. Essa semana foi uma semana bem difícil, onde as incertezas bateu bem forte, Senhor. Eu não sei como tem sido a semana dos nossos amigos, dos nossos irmãos, mas nós queremos que a nossa alma encontre assim, essa quietude, Senhor, que só pode vir de Ti. Que a gente aquiete os nossos corações. E que nesse momento, ó Pai, o Senhor continue falando aos nossos corações através da mensagem. Usa a vida do pastor Jade para trazer aquilo que a gente precisa ouvir, Senhor. Que essas músicas também possam ser um bálsamo para a nossa alma, Senhor. Obrigado pela vida de cada um desses meninos e meninas que estão aqui, Senhor, que se dispuseram a Te servir nesse caos. E só isso já nos alegra e já nos traz um renovo, Senhor. Ver gente querendo Te servir e que isso possa ser um reflexo de todo o povo de Deus, Senhor. Muito obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Oi, gente, boa noite, graças e paz. Bom estar com você nessa noite mais uma vez aqui, nesse domingo, agradecendo a Deus pela oportunidade que a gente tem de cultuar juntos como igreja, né? Unidos em lugares diferentes, se reunindo nas casas, as famílias se reunindo. Semana passada a gente recebeu fotos de irmãos que convidaram o vizinho do lado, alguém do lado para assistir o culto, também com todo cuidado. Então, foi muito bom. E aí essa semana nós estamos iniciando novamente, mais uma semana, podendo fazer isso juntos, cantando essas músicas que falam sobre segurança, sobre confiar em Deus, pedindo a Deus que Deus aquiete a nossa alma, não é? Dizendo que a nossa segurança, ela está em Cristo Jesus, né? Porque somos felizes em Jesus. Então, que privilégio a gente poder começar a semana assim, né? A gente continua orando por você e todos os dias pela manhã orando pela igreja, por nossa igreja, pela nossa cidade, pela nossa nação. E essa semana pude continuar junto com outras pessoas da equipe pastoral, entrar em contato com outros irmãos e irmãs, né? E poder falar que nós estamos orando, compartilhar a palavra, ouvir um pouquinho deles, ouvir notícias muito boas, como o irmão Cristóvão, que essa semana disse: pastor, não estou mais andando de muleta, estou andando sem muleta, né? Ou falar com a irmã Chiquinha, não é? E com tantos outros irmãos, e a gente tem dado a prioridade nesses irmãos que são irmãos mais idosos, que já estavam ausentes, e também entrando em contato com outros membros da igreja. Irmã Helena, essa semana bati um papo com a irmã Helena, né, de Alcides e Poli, então foi muito bom. Então eu quero dizer isso a você, que a gente tem orado por você, temos orado incessantemente pela igreja, pelo fortalecimento da nossa fé nesse tempo, né? De fato, como o Carlinhos disse, a equação sempre dá certo, né? Não tem nada que escape à vontade, ao amor de Deus por nós, né? Tudo que acontece está debaixo dessa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e que está fundamentada, exatamente, ela se move através desse amor de Deus por mim e por você. Então, nos momentos mais difíceis, a gente não pode jamais questionar isso. Então, quero convidar você essa noite a gente orar mais uma vez, continuar orando juntos aqui. Quero incentivar você que, se você não pôde fazer isso na sua casa, que você separe dias durante a semana para cultuar junto com a sua família, né?
de você poder ouvir sua família, compartilhar aquilo que está no coração deles, se você puder orar junto com eles, estudar a palavra, né? Ler o texto e ouvir o que a sua família tem a dizer sobre o texto que foi lido. Isso vale muito a pena, né? Então, convidar você a fazer isso, investir tempo, aprendendo mais, ouvindo aquilo que Deus tem a lhe falar. Então, vamos orar? Senhor, mais uma vez, que privilégio estarmos aqui essa noite, juntos, aqui. Obrigado pela vida desses irmãos e irmãs aqui, essa equipe que tem vindo aqui, uma equipe pequena, mas que tem vindo servir ao Senhor e que a gente tem podido alcançar várias pessoas através desse culto e através desses vídeos. Então que o Senhor continue a nos falar, fale à tua igreja, que o teu Espírito agora faça o que eu não posso fazer, que é usar a tua palavra para ensinar, para trazer alento, conforto, segurança, exortação ao coração da tua igreja. Confiamos no Senhor, confiamos naquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que a tua palavra afirma sobre o amor que o Senhor tem por nós. Então que o Senhor abençoe cada pessoa que está agora à noite nos ouvindo nesse momento de culto, cada família reunida, cada pessoa que está trabalhando nesse período, que o Senhor também abençoe e guarde, né, que o Senhor livre do mal e que eles possam também se sentir seguros no Senhor. Então fala através da tua palavra, nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa semana continua sendo uma semana de isolamento, né, social, a gente não está no nosso normal. Alguns têm chamado que quando passar a quarentena, nós vamos ter um novo normal, porque depois da quarentena normal mesmo, como a gente tinha antes, não vai ser. Quer seja porque a gente individualmente mudou, quer seja porque a nossa prática de sociedade vai ter mudado, né? Talvez a gente, inclusive depois do isolamento, não sei, ou a gente vai abraçar todo mundo, ou a gente ainda vai ficar meio desconfiado em estar abraçando todo mundo. Então, essa ideia do que é normal, vai ter um novo normal, né? Como a gente tem ouvido. Existem algumas coisas que a gente tem ouvido nesse tempo, e uma dessas coisas é esse ambiente que a gente tem de insegurança sobre o futuro. Insegurança sobre o futuro, insegurança sobre se vai vir uma cura. A gente ouve o tempo todo de que remédios estão sendo testados, alguns aqui no Brasil, outros fora, uns pelo governo, outros pela iniciativa privada. A gente ouve histórias de resultados já de alguns desses remédios, então a gente fica se perguntando sobre a cura, a gente se pergunta sobre a testagem, né, como é que a gente vai modificar a maneira de testar a população. Então a gente tem muitas notícias que, de um lado, elas às vezes nos trazem ânimo, de outro lado, elas mostram que, por enquanto, aparentemente, a gente ainda vai ter que caminhar mais um pouquinho, ou esperar mais um pouquinho, para ver alguma mudança de maneira mais efetiva e mais contundente nesse quadro que a gente tem. Então, imagino que como acontece comigo, como acontece com a minha família, também deve acontecer com você e a sua família, as pessoas que lhe rodeiam, né? Não só a família de sangue, mas as pessoas que de alguma maneira se tornaram sua família. Que é a nossa mente começar a se preocupar demais com coisas que de fato a gente não tem controle. E aí me veio essa semana à mente o texto que está em Mateus 6, do verso 25 até o verso 34. Mateus 6, do verso 25 até o verso 34. Quero ler com você, quero pedir que você abra aí a sua Bíblia. Amanhã você vai receber pela manhã o esboço dos estudos bíblicos, né? Como tem sido bom também ouvir algumas pessoas falando sobre isso, sobre as leituras e os estudos, e a gente quer ouvir uma sugestão sua a respeito disso. Se você tiver uma sugestão, dê um retorno para a gente sobre os estudos em PDF, tá bom? Vamos lá. Mateus 6, a partir do verso 25, Jesus então disse: não se preocupem com a própria vida,
quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo ou com o que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse trecho que nós lemos aqui, que também está em Lucas, no capítulo 12, ele é conhecido, de maneira geral, como o Sermão do Monte. Ele é um ambiente em que Jesus está chamando os discípulos e preparando os discípulos para uma série de coisas. Então Jesus toca nesses assuntos, que são assuntos muito importantes. Se você perceber aqui nesse trecho, ele é um intervalo entre a biografia inicial de Jesus, Jesus preparando os discípulos e começando numa outra dinâmica. Depois do Sermão do Monte, você começa a perceber Jesus, então, tendo uma atividade cada vez mais intensa, e ele começa já no capítulo 8, contando a história da cura do leproso, e aí Jesus começa o ministério de uma maneira muito mais contundente, né? Muito mais contínua. Aqui, então, Jesus está preocupado aqui, depois de falar de oração, depois de falar de jejum, depois de falar de tesouros do céu, e falar antes sobre o julgamento do próximo, Jesus então quer ajustar o foco do coração dos discípulos à missão. Então ele começa dizendo: não se preocupem com a sua própria vida, com o que a vez de comer, nem com o que a vez de vestir. Não é a vida muito mais importante do que a comida, e o corpo muito mais importante do que a roupa? Jesus sabe, e o texto bíblico diz que Deus sabe que nós precisamos dessas coisas, a gente leu aqui. Jesus, ele escuta, está pronto para nos ouvir em relação a essas coisas, mas o que ele quer ajudar é ajustar o foco para com os discípulos, porque ele sabe que se os discípulos investirem tempo, emoções, pensamento nessas coisas, essas coisas irão distrair os discípulos daquilo que é efetivamente necessário para aquele tempo. Então Jesus está dizendo: olha, pense exatamente naquilo que é necessário nesse tempo, o que é estritamente necessário nesse tempo. Então eu quero compartilhar com você aqui essa noite sobre isso, sobre o quanto essa palavra de Jesus ajudou os discípulos a não estarem ansiosos com coisa alguma, como diz o texto. Ajudou os discípulos a colocarem o coração, a mente, as emoções naquilo que deve ser colocado, a fim de que eles não se distraiam naquele momento. Então a primeira coisa que Jesus faz ele diz: não coloquem, a sua vida não está nessas coisas. Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem.
A gente sabe que a natureza por si só, sem interferência, ela vive em harmonia. Ela vive de maneira cíclica. Ela mesmo se repara, ela mesmo se reconstrói, ela mesmo se recupera. Se não houver interferência humana, e a gente está colhendo isso agora, parte do problema que a gente está vivendo tem a ver com como a gente interfere na natureza, como a gente não aprendeu a cuidar daquilo que Deus nos deu para cuidar, não para explorar, não para consumir, mas para cuidar de maneira sustentável. Então, porque a gente entrou numa dinâmica de explorar e de consumir, a natureza não funciona mais como ela deveria funcionar. A gente precisa, há estatísticas que dizem que a gente em 50 anos, se a gente continuar consumindo como a gente está consumindo, a gente vai precisar de 7 planetas para dar conta do consumo da gente em 50 anos. A gente produz 2,5 vezes a quantidade de comida para o mundo todo. A gente tem 2,5 vezes a quantidade de comidas que o mundo precisa, mas tem gente passando fome, porque nós, seres humanos, interferimos em algo que é natural. Por isso, essa nossa interferência, esse nosso foco que saiu do ajuste, que devia ser estar com o coração em Deus, se moveu em outra direção, então as coisas saíram do controle. Por isso Jesus está ajustando o foco dos discípulos e dizendo: olha para a natureza, olha como Deus cuida da natureza, olha como Deus provê, como Deus atua na natureza, promovendo esse tipo de controle. Não controle no sentido de opressão, mas controle no sentido de ajuste, de manutenção, de continuidade. Deus provê até as aves do céu. Essas aves, elas não têm nenhum trabalho, e nós somos seres do trabalho, né? Seres humanos, nós somos seres do trabalho. Eu e você, a gente gasta provavelmente, no mínimo, pelo menos 1/3 do nosso dia vai para trabalho. A gente gasta, de um dia que tem 16 horas, a gente gasta metade dele, 16 horas produtivas, né? De 12 a 16 horas produtivas, a gente gasta no mínimo 8 trabalhando. E aqui o texto está dizendo o seguinte: olha, esses pássaros, eles não trabalham, eles não tecem, eles não armazenam, e Deus cuida de cada um deles. Não é um convite a Deus para a gente não trabalhar, né? Paulo diz lá que aquele que não trabalha não coma. Não é isso. Mas é um convite de Jesus para que a gente perceba que assim como Deus cuida desses pássaros que não trabalham, que não tecem, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, o Pai provê o alimento aos pássaros. Perceba, Jesus então está enfatizando a necessidade básica de que Deus provê alimento a esses pássaros. Talvez a ansiedade venha para mim, para você, porque na verdade a gente não está preocupado com o alimento, a gente está preocupado com as outras coisas que a gente acha que precisa para subsistir, mas que a gente não precisa. Por isso a gente continua sendo consumista, por isso, se a gente não tem cuidado, a gente vai construindo, a gente vai montando e vivendo na lógica de Mamon, que a gente falou domingo passado aqui, que é a lógica não só do dinheiro, mas da luxúria. Então a ansiedade vem não porque a gente está com medo de não ter o que comer, mas ela vem porque a gente exagerou na dose do consumo. E agora a gente está preocupado com o que vai acontecer nesse momento então. Então, a palavra de Deus diz então que Jesus chega para os discípulos e olhe para os pássaros, animais simples, que não têm consciência, que não sabem se preparar, não sabem guardar, mas que Deus as alimenta. E Jesus mostra por quê. Jesus chama a atenção aqui no verso 27, Jesus diz, aliás, no final do 26, ele diz: contudo, o Pai Celestial as alimenta,
Não tem você ou vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora em sua vida? Então Jesus está dizendo assim, olha, primeiro, lembre da criação. Quando a gente volta para Gênesis, Deus cria tudo e Ele viu que tudo era bom. Mas a narrativa de Gênesis diz que quando Deus criou a humanidade, Deus olhou e viu que era muito bom. De maneira geral, a narrativa de Gênesis, ela mostra como Deus se alegrou conosco enquanto sua criação naquele momento ali. E o texto aqui demonstra que Jesus está deixando evidente para os discípulos que nós somos cuidados. Se Deus cuida desses passarinhos que são simples e que estão na sua criação, quanto mais nós que somos a primazia da sua criação. Então Jesus diz: não tem vocês muito mais valor do que elas? E é interessante que no verso 27, então, está o segundo desafio de a gente não se tornar ansioso. Porque não adianta se tornar ansioso. Jesus está dizendo aqui no verso 27, nas traduções mais clássicas, elas dizem assim: porque quem pode acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é uma medida de 40 centímetros. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: por mais preocupado que você esteja, por mais ansioso que você esteja, a sua ansiedade por si só não resolverá. A ansiedade, ela é ineficiente porque ela não resolve, ela não acrescenta um côvado à nossa estatura, ela não acrescenta uma hora na duração da nossa vida. Ela é desnecessária. É claro que eu quero fazer aqui com você a distinção então entre ansiedade e medo. Medo é aquilo que existe na gente e que inclusive é necessário para nossa sobrevivência. O medo faz com que a gente não atravesse a rua sem olhar. O medo faz com que a gente tenha mais cuidado, por exemplo, quando a gente vai fazer um serviço, às vezes subir num telhado, fazer uma atividade que a gente acha que é um pouco mais perigosa. O medo nos ajuda a salvaguardar a nossa vida. Mas a ansiedade é diferente. Ansiedade é algo que extrapola o medo, é algo que paralisa a gente. A gente não consegue parar de pensar naquilo. E toda vez que a gente volta a pensar naquilo de novo, parece que o ciclo de voltar a pensar naquilo torna o problema maior. A gente começa a pensar em mais detalhes e aquilo vai se tornando maior e a gente vai se tornando paralisado. Então Jesus está dizendo aqui, não adianta. Primeiro porque lembre que Deus cuida de você. Não é o coronavírus que tem a palavra final sobre a sua vida. Não é uma pandemia, é essa H1N1, gripe espanhola ou qualquer outra coisa que inclusive possa vir no futuro. Não são essas coisas que dão palavra final sobre a minha vida ou a sua vida. E segundo, porque nós não temos o controle sobre essas coisas. Eu não sei se você tem dificuldade de não ter o controle. Eu tenho. Eu tenho dificuldade de não ter o controle da minha vida. Eu quero ter o controle, eu quero planejar o meu futuro, eu quero me preparar para o futuro. Eu quero parar no começo da semana, no começo do mês e planejar a minha agenda e definir aquilo que eu preciso fazer ou não. Eu quero ter isso. Essa é uma tentativa que eu e você temos de ter o controle de tudo. E às vezes, essa tentativa de ter o controle ocupa a nossa cabeça quando a gente percebe que de fato a gente não tem. Que nós somos tão frágeis, que a nossa existência é tão frágil que uma coisa que a gente nem consegue ver pode matar milhares de pessoas. Como de uma hora para outra, enquanto nós estávamos em casa na metade de março e não, isso é mais uma doença qualquer, já vai passar, de repente a gente recebe uma ordem
de ficar em casa, e nós não podemos sair de casa, e aqueles que precisam sair de casa têm que tomar uma série de cuidados, tem que usar a máscara, tem que trocar de roupa, botar a roupa para lavar, tomar um banho quando volta para casa, higienizar as mãos, lavar bem as mãos em casa, passar álcool se não tiver isso. Como é que uma coisa que a gente não consegue ver pode demonstrar que nós somos tão frágeis? E quando a morte vem, e isso acontece com a gente também, quando alguém próximo a gente morre, quando a estatística que alguém morreu deixa de ser um número e começa a ser alguém que a gente conheceu, alguém que a gente conhece, um vizinho, um amigo. Eu tenho um amigo de colégio, de segundo ensino médio, segundo grau, que está em casa. Falei com ele sexta-feira, meu amigo Cândido. E aí eu liguei para ele sexta-feira, liguei ontem para ele: como é que você está, cara? Cara, eu continuo com falta de ar, mas vamos confiar em Deus. Aluno do seminário, aluno da faculdade. E aí às vezes é um vizinho seu. Quando a morte volta a se aproximar da gente, ou porque alguém morreu, ou porque que susto, hein? Quando parou aqui, eu disse assim: eita, vai faltar energia, né? Que faltou energia aqui, gente. Então, ó, valeu, gente. Então, você já percebeu isso? Quando a morte se aproxima da gente, quer seja pela vida de alguém, quer seja porque a nossa existência está em risco, nós nos desesperamos. A gente começa a revisitar a vida, a gente começa a pensar no controle, a gente começa a pensar quais são as maneiras que a gente pode evitar a morte das pessoas que estão ao nosso redor e a nossa própria morte. Então Jesus vem e diz aqui no verso 27, quem por estar preocupado pode acrescentar 1 hora na sua vida. Irmãos, meu amigo e minha amiga, a nossa existência é uma ilusão. Não há nada que nós podemos ancorar à nossa existência. O Bauman, né, que é um sociólogo polonês, ele diz que a gente vive uma realidade líquida, sem âncora. E que inclusive nós que somos modernos ou pós-modernos, se é que a gente pode usar esse termo, a gente se sente desamparado. O sujeito pós-moderno é um sujeito desamparado, porque ele não tem mais a quem se agarrar. Antes tinha família, a família não tem mais a mesma estrutura que tinha antes. Antes o trabalho, alguém passava a vida toda no trabalho, agora entra no trabalho, 3 meses depois está demitido, não pode mais se ancorar no trabalho. Antes era na igreja, a igreja já não é mais a mesma. Igreja com I minúsculo, tá? A igreja com I maiúsculo, a igreja de Cristo continua sendo a mesma. Então, a ansiedade se instala. E aí Jesus convida os discípulos novamente para focar. Ele diz no verso 28, por que vocês se preocupam com roupas? Por que vocês se preocupam com aquilo que vocês vestem? Jesus diz de novo, olha lá para a natureza. Olha para o lírio do campo lá na natureza. O lírio do campo, novamente, não trabalha, ele não armazena, ele não tem essa lógica de juntar. E veja, eu não estou dizendo aqui que você não se prepare, nem que você não junte não, tá? Por favor, seja sábio. Mas o que Jesus está dizendo aqui é, não ponha a sua vida nisso. Eu vi essa semana uma matéria acho que foi da BBC, um economista dizendo que do ponto de vista da economia global, a gente tem um dano à economia global igual à queda da Bolsa em Nova York de 29. A economia mundial demorou a se recuperar. E aí, na queda da Bolsa em 29, o que teve de gente tirando a sua própria vida, porque a sua vida estava no trabalho, a sua vida estava no dinheiro, a sua vida estava nos seus bens. E aí, quando começaram a perder o trabalho, o dinheiro e os bens, a cabeça deu um nó e eles não puderam suportar.
Jesus convida nessa hora a olhar para os lírios do campo e ver que, embora eles não trabalham, nem tecem, nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como eles. Você sabe que o pessoal que é historiador diz que na mesa de Salomão se sentavam semanalmente 11.000 pessoas. Da prosperidade de Salomão se alimentavam 11.000 pessoas por semana, nos seus banquetes, na sua mesa, nos seus jantares, nos seus almoços. 11.000 pessoas. Mas a Bíblia diz, a Bíblia afirma que Jesus disse que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um lírio do campo. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmã. Que a nossa vida não está no nosso vestir. A nossa vida não pode estar no nosso vestir. Ela não pode estar no nosso trabalho. Ela não pode estar no nosso dinheiro. Ela não pode estar nos nossos bens. E aí Jesus diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, Jesus está dizendo assim, concluindo, enfim, depois de terem dado esses dois exemplos, Jesus então diz: não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Por que é que Jesus está comparando? Jesus está dizendo que quando eu e você estamos ansiosos demais, isso pode significar que a nossa fé não está alicerçada em quem deveria estar. Quando Jesus compara esse tipo de comportamento com o comportamento dos pagãos, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o pagão é alguém que não tem uma fé no Deus de Israel. Então, se nós estamos ansiosos demais o tempo todo, preocupados com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, com o que havemos de beber, significa que o nosso coração não está colocado em quem deveria estar colocado. Então, nós nos assemelhamos como pagãos. Então, o convite aqui de Deus, e aí, é claro, eu quero dizer a você que a ansiedade tem raízes diferentes, né? Aqui Jesus está trabalhando uma ansiedade que vem de um foco que não é biológico, que não é fisiológico. Há pessoas que têm ansiedade fisiológica, que tem a ver com o hormônio que está fora do normal, que vivenciaram uma situação de gatilho, de uma situação de trauma que ainda não foi vencida. Então isso é uma outra situação, mas eu estou dizendo uma situação normal. Jesus está convidando os discípulos então a coloque o seu coração em Deus. Se você move seu coração e coloca nessas coisas que são fugazes, que são passageiras, que vão ficar, que são como a palha, que está aqui uma hora é lançada no fogo, Jesus está dizendo. Está falando do ponto de vista da brevidade, que é muito mais breve que a nossa vida. Então isso precisa ser ajustado. Aí Jesus finaliza, dizendo no verso 33, dizendo: então faça o seguinte, não olhe para o comer, não olhe para o beber demasiadamente, não olhe para o vestir, faça o seguinte, ajuste o seu foco para buscar a Deus e ao seu reino, ao reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que é que Jesus está dizendo aí? Quando Jesus fala de reino de Deus, ele está falando de um modelo de mundo. Nesse modelo de mundo, no reino de Deus, onde tudo funciona adequadamente, onde há partilha comunitária, onde a vida comunitária, quer seja como igreja, quer seja como sociedade, traz essa harmonia que deveria haver na natureza, como se a gente não tivesse intervindo nela. Então Jesus está dizendo assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele está dizendo o seguinte:
Busque viver essa realidade que é do reino de Deus. Primeiro, o reino é de Deus. Deus, ele então é o rei desse reino. Ele é aquele que tem a última palavra. E os seus súditos são cuidados por ele. Como a gente disse domingo passado aqui, ele é um rei que se faz carne e que dá a vida pelas ovelhas. Então busque viver essa realidade desse reino. E quando Jesus diz a sua justiça, a justiça é um marcador do reino que é coletivo. Então Jesus aqui pode estar dizendo o seguinte: não pense só em você. Se a justiça é um marcador do reino, e significa dizer o seguinte: olha, discípulos, tem muito mais do que você nesse momento aí. Você está preocupado com o seu comer, com o seu vestir, com o seu viver? Busque o reino de Deus e viva a justiça do reino que está para com o outro. Viva essas coisas, busque viver essas coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí Jesus lança a mão de um ditado judeu aqui no verso 34. Ele diz assim: portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará sua própria preocupação. Basta cada dia seu mal. Havia um ditado que era comum naquilo ali, naquela região ali, e o ditado dizia o seguinte: não se preocupe demasiadamente com o dia de amanhã, porque você nem sabe o que vai acontecer com você hoje. Jesus está querendo dizer: olha, eu não tenho nem controle, eu não tenho nem controle com o que vai acontecer comigo hoje. Então como é que eu ainda vou me preocupar com o dia de amanhã? Então o convite de Jesus a ideia, então, no verso 34, é que Jesus está convidando a gente a reconhecer que, de fato, a gente não tem como, não adianta, não vai resolver. Deus já demonstrou o cuidado dele com a gente, porque, inclusive, a gente é muito mais importante do que os animais, do que o lírio do campo, do que o pássaro, do que as aves do céu, né? Então, é um desafio para a gente. Então, o coração da gente descansa em quê? Jesus está ajustando então esse foco aqui com os discípulos. É interessante, inclusive, que esse texto que a gente leu, ele vem logo depois de Jesus ter falado: não ajuntem tesouros no céu. Aliás, desculpe, não ajuntem tesouros na terra, ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corroer ou destruir. Então o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: ajuste o foco da sua vida para que o seu coração esteja no lugar certo. Então ele finaliza no verso 34 dizendo: olha, reconheça que você não tem o controle. Eu e você não temos o controle sobre o que vai acontecer conosco hoje. A gente não vai ter o controle sobre o que vai acontecer amanhã. Então ele convida os discípulos a gente reconhecer que somos alvos do cuidado de Deus. Que assim como Deus alimenta as aves do céu, ele vai nos alimentar. Ele vai cuidar da gente. Porque inclusive nós somos mais importantes do que a natureza que ele criou, né? No sentido de que ele viu que nós éramos muito bons quando fomos criados. Então, isso é um convite especial também para mim e para você, então, para a gente refinar onde está o coração da gente, né? Então, se o coração da gente já passou daquela lógica do medo, que é uma coisa natural, e aí a gente está muito nisso, então talvez seja a oportunidade da gente conversar. Você ligar para a gente: pastor, ore por mim, conversar com alguém da igreja e a gente partilhar o coração para esse momento em que a gente está vivendo. Porque no reino de Deus, que a gente deve buscar, em primeiro lugar, o enfrentamento, inclusive do pecado, a confissão, inclusive sobre o pecado, ela é coletiva, ela não é individual. Então, nesse momento, o enfrentamento é coletivo também. Você não está sozinho. Você não está sozinha. A sua igreja está aqui orando por você e passando isso com você. Essa semana eu liguei para, como a gente tem feito, né? Liguei para alguns irmãos que são da área de saúde para saber como estão. E aí é sempre essa dinâmica: a pessoa vai sair de casa e tem família para voltar. Às vezes falta um equipamento de segurança e aí tem essa dificuldade maior. Então
vamos continuar orando uns pelos outros, porque o Deus que cuida da árvore, ou dos passarinhos, da ave, né, do céu, dos lírios do campo, Ele também cuida da gente. O amor de Deus não está em xeque. O cuidado de Deus não está em xeque por causa do coronavírus. Ele continua sendo Deus, o amor dele continua valendo, nós somos alvos do amor dele, e isso deve nos ajudar a descansar nele. Qualquer outra coisa que for necessária para mim e para você ser resolvida, ela pode ser resolvida a posteriori. Então, a gente precisa descansar em Deus, que Deus tomou conta da gente até aqui, Ele vai continuar tomando conta para frente do nosso futuro. Tá bom? Então, quero orar com você, desejar que você tenha uma família abençoada, convidar você a continuar ligando para outros membros, outras pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade. Mande uma mensagem, faça uma ligação, né? Se você não souber o número, manda uma mensagem para a gente, que a gente manda o número para você. Entre em contato com essa pessoa, diga que está orando por essa pessoa, né? Se coloque à disposição para ajudar, se for necessário. A gente tem alguns idosos aqui na igreja, de repente você está perto de algum idoso, se ofereça para ir fazer a feira para esse idoso. Chegue lá e diga: olha, o que é que você está precisando aí? E veja o que é que o idoso está precisando, vá lá comprar e traga, para ele não precisar sair de casa para fazer a compra. Entendeu? Então a gente pode ajudar de muitas maneiras. Então essa semana que seja assim, buscar o reino de Deus e sua justiça, né? Manifestar essa busca no cuidado que a gente tem com os outros, na coletividade também. Tá bom? Essa semana, mais uma vez, a gente vai estar aqui na quinta-feira, se Deus quiser, a próxima quinta-feira, em expediente administrativo também, né? A gente estaremos recebendo as doações, o que você tiver de mantimento que quiser doar, mantimento, roupa, não é? Contribuir com oferta, entregar seu dízimo, a gente está por aqui. Você entra em contato e aí a gente está à disposição para ajudar aí nessas coisas. Essa semana, é por isso que você está vendo essa máscara aqui, essa semana eu recebi um presente de uma irmã da igreja que está fazendo essas máscaras. Então eu passei na casa dela e aí ela disse assim: olha, eu disse: irmã, está vendendo? Ela: não, pastor, Deus colocou no meu coração dar. Então veja que coisa, ela está abençoando, fazendo as máscaras, ela veio tão arrumadinha, veio num saquinho já lavadinha e tudo. Veja, isso é um jeito de ajudar outras pessoas também. Então, que Deus nos ajude a ajudar outras pessoas com aquilo que a gente sabe fazer. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa semana. Oramos pela tua igreja, poderosa, vencedora, e que, como diz o teu filho, o apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Sabe estar na fartura, sabe passar necessidade, porque ele pode e porque nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. Ou seja, nós podemos enfrentar, nós podemos passar, nós podemos vencer, porque o Senhor há de nos fortalecer. Então, que cada um de nós busquemos fortalecer a nossa fé, a nossa alma, corpo e espírito no Senhor. Que nós possamos fortalecer a nossa vida no Senhor, de maneira integral. Que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã aí, que eles saibam que não estão sozinhos, que inclusive estamos aqui à disposição para ouvi-los, para orar junto, para partilhar uma palavra. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua semana. Seja uma semana abençoada para você. Tá bom? A gente enviou durante a semana uma imagenzinha também, só para dar um reforço. A gente vai mandar também para você no final, com a maneira como você pode ajudar na partilha também de dízimos e ofertas nesse momento, tá bom? A gente continuamos com aqueles desafios que a gente assumiu. Algumas coisas a gente conseguiu diminuir
a dinâmica, porque a gente diminuiu o consumo de água, diminuindo o consumo de luz, mas a água desse mês ainda foi do mês passado, a conta que chegou. Então ela veio praticamente normal. Então, se você quiser, você pode contribuir, você pode trazer aqui no horário do expediente que eu mencionei, pode fazer transferência bancária e pode também agora, se você não quiser, e a gente recomenda isso, ir no banco para tirar o dinheiro para trazer para cá, você pode vir já com o cartão e fazer no débito, que aí ajuda também ao pessoal da tesouraria a pagar as contas, tá bom? Nossa palavra de gratidão a tantos irmãos e irmãs que têm permanecido firmes também na partilha dos dízimos e ofertas. Isso tem nos animado também, tem sido resposta de Deus também nesse tempo, para a gente também continuar abençoando outras pessoas, o projeto, a dinâmica das pessoas daqui da comunidade, enfim, tá bom? Deus abençoe você, uma boa semana. Aprendam de mim, disse o Mestre Jesus. Ver é mais do que ouvir. Andar lado a lado, viver pra servir. Ser luz que brilha na escuridão. Seguir os seus passos e não vacilar. Servir ao amigo, irmão, exala o cheiro do Mestre Senhor, quem todo foi o que mais serviu. Aprendam de mim, disse o Mestre Jesus, quem tudo viveu para a glória do Pai. Aprender de Cristo é nele viver, pra mostrar ao mundo a glória de Deus no servir. Aprendam de mim, disse o Mestre Jesus. Ver é mais do que ouvir. Andar lado a lado, viver pra servir. Ser luz que brilha na escuridão. Seguir os seus passos e não vacilar. Servir ao amigo, irmão, exala o cheiro do Mestre Senhor, quem todo foi o que mais serviu.
braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guarda. Em teus braços é o meu descanso.
Boa semana, que o Senhor nos abençoe.